não se expulsa senão por jejum e oração. Em obediência, então as mulheres estão sendo enganadas, elas entram fácil, elas entram em brecha, elas entram essas coisas imundas, eles entram pelos poquetes de luz, eles entram pelas tomadas, buraquinhos das tomadas de energia, eles entram por todas as situações que a gente menos imagina, as brechas, a porta, a chave. Ora a Deus pela tua casa, ora a Deus pela tua chave, entrega a tua chave nas mãos do Senhor, ora a Deus para quebrar as forças do mal. Eles faz cópia de tudo. Vigia teu celular está sendo vigiado, monitorado pelo diabo. Eles fazem cópia de tudo eles fazem cópia, eles fazem a cópia e controlam a tua mente com o que é teu. Então, não é fácil. Cadê os pastores para falar isso? Cadê vocês, pastores, pregadores da palavra? Cadê vocês, missionários de Deus? Não chama pastora não, porque a pastora tem que tomar vergonha na cara e tomar vergonha, descer do salto, descer do altar, tirar o título de pastoras e dobrar o joelho diante de Deus e se tornar uma missionária, serva do Deus vivo, para fazer a obra de Deus, para lutar por essas almas. Pare de pedir dízimo, oferta e ore pelas pessoas, porque a morte está contigo, está do teu lado, na tua casa. Vejo pastoras sendo mortas, mulheres que se diz crente de igreja sendo morta dentro das igrejas, sendo roubada. Ninguém que tem vida diante de Deus, na obediência do Senhor, ela não pode ser morta desse jeito. O diabo não pode matar, não pode tocar, porque está em obediência com Deus. Morte e matada é o inimigo que mata, e se são mortas é porque não estão diante do Senhor, não estão vivendo na vontade de Deus, mas nas imundícies da carne. Pare de falar o que agrada aos seus corações, pare de falar bonito e fale o que edifique. Eu falo o que edifique. Para de estar enviando oração, para de estar enviando oração. Vocês não estão bem diante de Deus. Vocês têm ideia do que é orar por uma só alma que está com a vida aprisionada, está com a alma aprisionada do inferno. A gente enfrenta o inferno inteiro por elas. É 2 dias se tiver vida em oração para conseguir vencer essas coisas. E olhe lá, tem que enfrentar em oração, tem que enfrentar em batalha na mente espiritual e tem que vencer. E vocês vão estar orando por centenas de almas, milhares de almas, todos os dias fazendo campanha de oração, e acha que estão ajudando essas pessoas. Vocês não estão tendo vida de oração em casa, não estão orando em casa, o suficiente para ajudar essas almas, mas o interesse é no dízimo e na oferta, é nas campanhas que traz dinheiro para suas casas. Tomem vergonha. Esse dinheiro tá sujo, tá contaminado. Foi o diabo que deu, não foi Deus não. Você está botando dentro da sua casa, você está com medo dessa situação, você está se vestindo dessa situação, você está se evoluindo dessa situação, mas está sendo guiada pelo inferno, não é Deus, porque Deus não está nisso. Tome vergonha, vigie, ore, se esforce, busque, porque o que está por vir não é nada além do que está acontecendo. Vigie, não dê lugar a esse imundice, não. Ore por essas mulheres, conhece, vigie, e a sua vida em casa, a sua família, revista-se de armadura, proteja a sua família em oração e ore por essas almas que estão precisando de ajuda. Não faça a vontade do inimigo, porque não vamos conseguir suportar as aflições que está por vir. É perseguição muito grande, porque é as igrejas que vai precisar ser limpa, os altares que vai precisar
precisar ser lavado, os altares que vai precisar ser lavado, Deus já está com a lágrima dos santos nas suas mãos para lavar os altares. O Senhor vai descer com providência, o seu nome foi muito profanado, está sendo profanado. Não tem um pastor que consiga conversar comigo, ter união comigo, ou pregar a palavra na sua igreja ou na sua comunidade, porque eles não vivem da vontade de Deus, vivem de aparência e vão ver a verdade, vão entender a verdade, vão ver demônios se manifestar, e pode ser que até eles se manifestem, porque isso é preciso que aconteça para que vejam que não estão bem. Deus não quer que as almas se manifestem, Deus não quer que chame demônio para fora, Deus que quer que ore para poder aprender a lutar com essas imundícias na mente e vencer na mente, na obediência da vontade de Deus. Se esforça, pregadores da palavra, caminhe diante do Senhor e caminhe e se revista das armaduras do Deus Altíssimo para poder lidar com essas coisas, para poder lutar com essas coisas. E ainda digo mais, não derem ouvido a essa situação de beber esse rebozo. É o inimigo que está armando cilada, fechando os olhos de muitos, ocupando com essas coisas, porque ele quer pegar despreparado o que vem adiante. Muita gente já está morrendo com essa situação. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Não é físico. Não é loucura, é demônio mesmo, Não é camisa de força que vai ajudar essas mulheres, nem internar no hospício que vai ajudar essas mulheres. Não é internar no hospício que vai ajudar essas mulheres, não é dar remédios para dopá-las que vai ajudar. É somente oração, estão vazias, estão sem força, estão precisando de ajuda. Muitas aceitam, outras não. Mas são já mesmo da situação, né? Quero falar dos candomblé, né? Das imundícias, né? Dos terreiros aí, né? Cada um vive como quiser, a situação é crítica, mas é a escolha de cada um. Mas tem outras que não, tem outras que não sabem nem o que é isso, não sabem o que está passando, não sabem, estão precisando de ajuda. Revista-se das armaduras, proteja a sua casa, ore, vigie seu lar, ore pela sua família, ajude a sua família, proteja a sua família, não é obrigando a eles ir para a igreja, não é obrigando a eles ler a Bíblia, não é obrigando eles fazer o que você faz, é orando por cada um, é orando de todo o coração. Se está difícil, ore, não vê solução, continue orando, ore mais, se esforce mais, revista mais, tenha mais comunhão com Deus, se esforce mais diante da sua presença, obedeça melhor, peça a Deus o entendimento do mundo espiritual, porque é o inimigo usando, e se o inimigo está usando, Deus está na tua vida, Deus vai quebrar as forças desse Satanás na vida do teu filho, do teu marido, da tua mulher, e você vai conseguir vencer, expulsar esse imundície da sua casa e ajudar o seu família. E aí, chegou a hora da luta, chegou a hora da batalha, chegou a hora. A situação é precária. Os bruxos e macumbeiros estão aí incansavelmente, estão aí terrivelmente lutando para ajudar o inferno, porque eles não têm mais escolha, A escolha seria se arrepender. Se arrepender dos seus pecados, vão ser mortos, e eles não querem ser mortos. Se eles se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, eles vão ser mortos. Se eles se arrependerem, vão ser mortos. E o que vai acontecer? Se arrependerem, vão ser mortos, mas vão ter vida em Deus. Vão ganhar a vida eterna, mesmo fazendo tudo errado. Vão ganhar a vida eterna, porque vão ser mortos. O diabo vai matar,
Mas se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, vão ter vida em comunhão com Deus, porque Jesus ele perdoa e o recebe, limpa para entrar na sua glória, no seu seio. São enganados, também são enganados, dizendo que não tem escolha, não tem escolha. Por isso que eles não conseguem sair. Sai bruxo, sai macumbeiro, sai dessa situação. Sai pessoas que vivem dependente dessa situação. Vocês têm chance, vocês têm oportunidade. Se vão ser mortos, que já trabalham nessa situação, lembre-se que se arrependerem, vão ser mortos, vão matar, mas vocês vão receber eternidade com Deus. E os que estão sendo levados, guiados por essa situação, há esperança, saia, prefira a morte de que permanecer nessa situação, porque isso já é morte. Você parece que está viva, sua alma está aprisionada no inferno, nas piores das masmorras, e quem está na tua casa, na tua mente, no teu corpo é o diabo. Então não é fácil, né? O que tem de Deus aí é o fôlego de vida por causa do Espírito Santo que está na terra. Mas você sabe que o destino é esse. Então se arrepende, sai dessa situação. Sai dessa situação de ter comunhão com Deus. Vamos orar, vamos buscar, vamos morrer. Sim, ninguém vai viver para sempre, ninguém vai ficar para semente. Então, se tenha consciência disso, então o que importa é estar com a vida em comunhão com Deus. Se esforcem diante do Senhor. Pregadores de palavras, missionários, e você que entra nas igrejas, sobe no altar. Será se você está preparada para dar a palavra de edificação para esse povo? Olha para a tua casa, se não está tendo controle dentro da tua casa, se não está tendo controle da situação na tua casa, se tem rebeldia, se tem mentira, se tem engano, se tem briga, desavença, você não está preparado para pegar um microfone para poder falar para uma comunidade, você não está preparado para falar o evangelho de Deus para uma congregação, não está. Então se esforça, busca no Senhor, porque o mundo espiritual está vindo com tudo para fora, e vocês vão ver. Vamos tirar esses enganos de cima do altar, vamos tirar. Saiam, se afaste, não vive de aparência e nem aceite essa situação, porque Deus não está nisso, não. Deus não está nisso, Deus não está nessas coisas. Fale o que edifica, não tenha medo. Quantas vezes eu fui ameaçada, tive de frente a frente com a morte, usando carne e sangue, nenhum tocar em mim. Porque antes que eles viessem fisicamente, mandaram suas coisas vieram, seus demônios vieram espiritualmente, e eu venci, porque tem que ter vida em oração e obediência, tem que obedecer ao Senhor e vencer na mente, porque quando eles vierem para fora, eles não poderão te tocar. É assim que o inimigo não consegue tocar no servo de Deus. Ele não consegue tocar no servo de Deus se ele estiver na obediência da vontade do Altíssimo. Tanto que é escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se esforcem, vigiem, orem, obedeçam. Mulheres conhecedoras da palavra, mulheres. Esse dia eu estava conversando com uma mulher que é de uma igreja aí, e eu conversando com ela, e ela perguntando qual era a minha igreja. Eu disse: essa igreja aqui não me aceitaram, vai pra mim, ela tá, não sei o que, eu digo que isso tão bonito. Aí ela falando, né, vai ser bem recebida lá, eles são muito bons. E eu digo: foi dessa igreja que eu fui expulsa um tempo atrás, viu? Eu fui expulsa de dentro dessa igreja. Alguém como a senhora me chamou e me convidou, e lá, e eu, não era nem dia de culto, era um dia de reunião lá familiar, tipo assim, quando é uma tal de célula que eles têm aqui, uma tal de célula que se reúne, e
e para falar um pouco da palavras, né? Quando chegou minha vez, eu nem sabia o que falar, não deixaram não, viu? Nem a boca eu não abri, mandaram se levantar tudo e mandaram falar, sair para fora, ainda falar da minha roupa, me disseram que não era, não, achava que era só eu que ia entrar no céu, porque eu tava com uma saia no pé, né? Uma blusa amassada, né? Ali de qualquer jeito, pregando a palavra. Foi dessa igreja que foi expulsa. E a mulher, ela disse lá, o pastor é bom, ele é servo de Deus. Ela tava com as unhas pintadas, o cabelo pranchado, tava na vaidade, né? E ela disse que eu digo que Deus não viu isso não, é? Então, imagine você achar que está recebendo um brinquinho na orelha, né? Um brinquinho na orelha. Isso é Deus que tá nisso não, viu? Deus não tá nisso não. A gente fala edificação, fala a palavra de edificação. Se você falar a palavra de edificação, não precisa você falar essas coisas não. Eles mesmos vão perguntar, porque Deus vai mostrar que está errado. É Deus quem vai falar, então é Ele quem vai mostrar o erro. Então as pessoas, se elas não entenderem e ficar confusas, ela vai chegar para você e vai perguntar. Então se foi Deus que usou, Deus vai estar ali para poder dar a resposta para ela do que é certo. Vocês preferem ficar calados, vocês preferem agir em silêncio. Ore por essas almas, ore por essas vidas que estão precisando de oração. Essas mulheres que estão aí sendo usadas, estão sendo usadas pelas trevas. Apocalipse se cumprindo. Ainda estamos em Jeremias, onde o Senhor fala às igrejas covardes, né? Pastores incorruptos. Ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Está escrito em Jeremias 23, ao pastores pregadores da palavra. Ai do pastor que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Está escrito, revolvei, filhos. Revolvei nas cinzas, filhos do diabo, porque de Deus não é não. Tá. O Senhor diz, eu mesma recolherei as minhas ovelhas. De onde elas estiverem afugentado. Não mandei eu, todavia, as falar o vaidade do seu coração e não palavra da minha boca. Tá em Jeremias, tal não tá. Vivendo de a vontade dos seus corações na imundícia da carne, orando por dízimo e oferta, por 10 reais. Como é que a pessoa consegue achar que Deus está numa situação dessa? Receber oração por dinheiro, pagando para orar, porque não quer orar, não quer se esforçar, não quer ter vida em comunhão com Deus, não quer largar a imundice do mundo. Aí você que está orando por ela, por dinheiro, você acha que consegue sustentar essa alma na aparência, na vaidade do seu coração? Não quer orar, não quer se esforçar diante de Deus e vai lhe pedir oração, vai lhe pagar para você orar. Você tem ideia do que é isso? Você que ora por dinheiro, você tem ideia do que é isso? Esse peso que está nessa rebeldia vai sobre você e você não terá forças para suportar porque aceitou o dinheiro dela. E aí, é coisa séria, é coisa séria.